privilégio de tomá-lo e estudar. Vamos orar? Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque nesta noite, mais uma vez, o nosso coração se alegra ao podermos tomar a Bíblia, a Tua palavra, a Tua voz, transmitida, impressa no papel para nós. Senhor, estamos estudando sobre Daniel e as profecias para os últimos dias. Que o Senhor revele ao nosso coração os Teus planos, a Tua vontade, a vitória através da salvação em Cristo Jesus. Amém. 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 Amados irmãos, mais uma vez nós iremos abrir a Bíblia no livro de Daniel para darmos continuidade ao que começamos a semana passada. Domingo passado nós estudamos Daniel, e eu vou fazer agora rapidamente uma recapitulação do que nós estudamos a semana passada. Foi uma introdução especial ao livro de Daniel, para termos uma ideia do contexto. Nós sabemos muito bem que o nome Daniel significa Deus é meu juiz, e nós esclarecemos aqui com base na Bíblia que o livro de Daniel, ele tem o seu foco no juízo de amor, no juízo de misericórdia, no juízo de salvação, mas também no juízo de condenação e punição. A nossa série tem como título a batalha pela conquista da mente. Em todo o nosso percurso do estudo de Daniel, ao longo desses domingos, nós estaremos focando o conflito, a batalha entre o bem e o mal pela mente, que é a capital do corpo. E o primeiro tema, que foi domingo passado, foi reinos perecíveis, ok? Nós conhecemos aqui a respeito de Babilônia, uma grande cidade, um grande império, e o seu rei Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o rei que mais conquistou para o império babilônico em todo o seu período. E Nabucodonosor foi a Jerusalém, e ali ele então conquistou e trouxe agora cativos para a Babilônia, jovens, famílias, mas especialmente esses jovens, porque ele tinha propósitos ao trazer esses jovens como escravos para a Babilônia. E ali em Babilônia, Nabucodonosor, ele enfrentou um grande desafio, porque aqueles jovens, eles estavam determinados a não se contaminar. Babilônia, Nabucodonosor agora, no capítulo 2 que nós estudamos, então entenda bem, o capítulo 1 é que Nabucodonosor queria agora então ganhar a mente daqueles jovens para mudar os seus costumes, hábitos e a sua cultura, para arrancar as raízes hebraicas, as raízes cristãs que aqueles jovens tinham. Nabucodonosor, ele tem um sonho, capítulo 2. Neste sonho ele vê uma estátua, e esta estátua tinha as suas divisões, e essas divisões, precisava ficar bem claro para Nabucodonosor, era que a revelação de Deus para o futuro é que passariam reinos e viria um reino diferenciado, que seria o reino eterno de Jesus Cristo. Rapidamente, conhecendo o período desses reinos, o primeiro reino na Babilônia foi do ano 639 até o ano 539. O seu objetivo: destruir as raízes religiosas que os jovens, que os escravos tinham. Depois dele, do ano 539 até o ano 331, nós encontramos Medo-Persa. Através de Ciro e Dario, Babilônia foi conquistada. Como foi a percebem bem, o resumo aqui é muito rápido, foi quase 1 hora domingo passado, e eu vou fazer em 5 minutos o que estudamos em 1 hora domingo passado. Entenda bem, Nabucodonosor, ele queria arrancar as raízes, que seria a cultura, que seria a língua, que seriam os costumes e os hábitos dos jovens.
Mudaram a mentalidade. Agora os medo-persas, eles vêm com o objetivo de matar os fundamentalistas. Quem eram os fundamentalistas? Você está entendendo que eu estou falando uma linguagem para os nossos dias? Vocês já captaram que eu estou trazendo o passado para os nossos dias e um futuro muito próximo que isso vai acontecer. Ali estava Esther, fiel a Deus, e então usado pelo inimigo. Amã agora quer matar os judeus. Por quê? Porque os judeus não adoravam os deuses dos medos e persas, porque os judeus não guardavam os dias que eles guardavam, porque os judeus tinham uma base bíblica, então eles eram os fundamentalistas. Todo aquele que é firme numa base, um fundamento que é diferente dos superiores, das autoridades, estes então estão sujeitos a morrer. E então veio o decreto, e virá um decreto para os últimos dias. Depois deste reino surgiu agora então a Grécia, do ano 331 até o ano 168. A Grécia, especialmente sobre o comando de Alexandre o Grande. Ele então agora conquista rapidamente o mundo, e Alexandre o Grande, ele muda e faz uma estratégia diferenciada para então implantar uma nova filosofia de vida. Entenda bem, nos nossos dias, já há algum tempo, nós vivemos filosofias da época da Grécia. Não se esqueça que as propostas marxistas, que as propostas esportistas, olha a minha linguagem, as propostas esportistas, elas vêm da Grécia. Quem teve domingo passado, nós estudamos sobre isso. Lembra como eram as disputas? Lembra como era a questão dos jovens, que eles eram seminus? Lembra do culto ao corpo? Lembra do humanismo? A França trouxe isso. Nós vamos estudar mais à frente, especialmente quando entrarmos em Apocalipse, nós vamos ter que estudar sobre a França e a proposta iluminista, a proposta humanista, a proposta marxista, e aí segue. Mas aqui o destaque é uma nova mentalidade para a juventude, e eles ganharam a atenção e a simpatia dos jovens judeus, que eram jovens que tinham costumes e um padrão sacro, e agora eles se envolvem com o padrão grego e muda a mentalidade. Eles até passam a estudar, saem das escolas dos profetas, das escolas dos rabinos, e eles vão estudar nas escolas gregas. E muitos dos filhos nossos, graças a Deus, os meus não, estudam em escolas com filosofia grega, helenística. Cuidado, observe bem o que o seu filho está aprendendo na escola, com o que está sendo formado na sua mente, quais são as ideologias apresentadas a eles. Depois então, e vocês se lembram que nós estudamos quem que veio depois de Alexandre o Grande, os 4 generais, e o 4º reino, que é Roma. Roma, e aí segue-se os imperadores, um reino diferente, que foi do ano 168 até o ano 478. Qual era a proposta do Império Romano? A proposta do Império Romano era matar cruelmente qualquer família, qualquer denominação, qualquer instituição que incomodasse. E os cristãos começaram a incomodá-los. Por quê? Primeiro, porque os cristãos adoravam a Jesus e os romanos adoravam os imperadores. Então os cristãos verdadeiros não adoravam aos superiores, aos reis, aos imperadores. Saiba muito bem que nos últimos dias teremos propostas semelhantes. E eles então matam os cristãos. Primeiro, porque estavam incomodando o reino romano. Depois, os imperadores matam todos aqueles. Exemplo foi quando o Chifre Pequeno, que nós estudamos daqui a pouquinho rapidinho, quando ele se sentiu incomodado por 3 reis, por 3 tribos, por 3 pequenos reinos, os ostrogodos, os vândalos e os élanos. O que Justiniano fez? Justiniano estendeu a mão ao papado, ao poder apostólico romano, para matar esses 3, para destruir essas 3 tribos. Depois então deste reino,
Está lá em Daniel, no capítulo 2 e o capítulo 7 da estátua. Vocês estão observando que a gente está colocando uma parte da estátua e uma parte dos animais, que está em Daniel capítulo 7. Nós encontramos os reis da Europa. O Império Romano, ele foi agora desfeito, dividido em 10 chifres, em 10 reis. Nós estudamos no domingo passado o que significam chifres, o que significam reis e o que significam reinos. Eles agora então não conseguiam se unir. Eles eram separados, mas eles deram suporte ao poder apostólico romano para o quê? Para destruir, perseguir com as cruzadas aos cristãos. Nós vamos ver mais depois por que eles deram suporte e por que motivo eles perseguiam os cristãos. Aqui nós temos a Europa quando ela foi dividida, os nomes, por exemplo, os visigodos, norte da Espanha, os suevos, e assim nós temos os 10 países da Europa e os 3 que foram destruídos, quebrados pelo chifre pequeno. Bom, amados, o tema de hoje à noite, um resumo longo, né? Devia ser em 5 minutos e foi mais, mas para ficar bem claro para você, que talvez não esteve, que talvez não assistiu, nós vamos trabalhar a edição desse tema, para que se vocês quiserem estudar de novo e compartilhar com seus amigos e com seus parentes. Você precisa ter essa ideia da introdução, porque agora nós vamos, outra coisa, Babilônia existe? Caiu. Medo-Persas existe? Caiu. A Grécia existe? Caiu. Roma existe? Caiu como império mundial. Os 10 reinos depois de Roma existem? Existem. Eles estão lá hoje. Só que desses 10 reinos, nós vamos ler o texto, surge um reino diferente de todos os outros. E eu convido você para nós estudarmos agora Daniel capítulo 7 e o versículo 8. Em Daniel capítulo 7, versículo 8, nós temos a introdução do reino que surge dos 10 que existiam, que eram os 10 reinos da Europa. E qual é o perfil, quais são as características deste reino? Capítulo 7 e o versículo 8, na metade do verso diz: subiu outro pequeno, grave aí. Agora eu convido você para o capítulo 7, o verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, que é o quarto reino, e depois desses 10, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá o quê? 3 reis, nós já falamos. Agora eu convido você para capítulo 7, o verso 25, entenda bem, daqui a pouquinho nós vamos começar a trabalhar aqui, a esmiuçar um pouquinho estes versos. 7,25 diz: este pequeno rei, do capítulo 7, verso 24, que nós lemos, que abaterá 3, que será diferente, ele proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Imagino que você entendeu, prestou atenção nesses 3 versos que nós lemos. O primeiro diz: subiu outro pequeno dos 10. O segundo verso que nós lemos diz: ele será diferente. O terceiro verso que nós lemos, mais longo, diz o que ele faria agora, o que ele colocaria em prática. Ele iria guerrear contra o Altíssimo, e ele iria guerrear contra quem? Os santos do Altíssimo. Ele iria mudar as leis, é o que o verso diz. Agora, por quanto tempo iria predominar o seu reino, é que é bem interessante para nós aqui agora, que seria um tempo. Um tempo na Bíblia é 1 ano, 2 tempos são 2 anos, metade de um tempo é o quê? A metade de 1 ano. 3 tempos e meio significam 3 anos e meio. 3 anos e meio, cada ano tem o quê? 30 dias, em média.
Você multiplica, vai dar 1260 dias. Na profecia bíblica, um dia significa um ano. Então são o quê? 1260 anos. Nossa, pastor, eu não estou satisfeito com essa explicação. Então entenda bem, tem 7 passagens na Bíblia que falam sobre esse período. 2 delas estão em Daniel e 5 estão em Apocalipse. Daqui a pouquinho eu vou ler de novo esse tempo, esse período que repete essa mesma estratégia: um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Em Apocalipse já fala o que? 42 meses. Multiplica 42 meses por 30, vai dar o que? 1260. Já em outra parte no livro de Apocalipse fala abertamente o que? Por 1260 dias, lá em Apocalipse capítulo 13. É só para você ter uma ideia desse contexto, desse pequeno chifre. Segura um pouquinho aí, vamos lá. Ele vai ser pequeno, correto? Esse reino, esse chifre, ele não surgiu já forte. Eu falei um pouquinho domingo passado, ele surgiu bem pequeno. Você não tem ideia. Ele surgiu como um pequeno ancião de igreja, que depois se tornou um obispo de algumas sinagogas, que depois ele pegou uma região de várias cidades, e depois ele se tornou bispo de Roma. Isso significa o pastor geral para o mundo da igreja cristã apostólica romana. Entenderam bem? Os cristãos seguiram por uma outra direção, com os costumes bíblicos. Já este poder seguiu uma mistura do pouco da Bíblia com um pouco do paganismo. A prova é que no ano 331 Constantino se converteu ao cristianismo, e ele era pagão, e ele conseguiu introduzir mais fortemente os costumes pagãos no seio da igreja cristã, que agora já estava fragilizada. E nós vamos estudar um pouco disso quando estudarmos em Apocalipse os 7 períodos da igreja cristã. Como uma igreja que era forte começou a se enfraquecer ao longo da história, e chega num período em que ela praticamente morre em uma escuridão total das trevas do pecado. Agora eu quero te convidar para ver um pouco mais sobre esse chifre pequeno no capítulo 8 e o versículo 9. Fiquem tranquilos que nós vamos voltar daqui a pouquinho. Quais são essas palavras que ele vai proferir contra o Altíssimo? O que mais ele vai fazer? O que ele vai mudar dos tempos e da lei? E esse período que ele perseguiu, qual foi este período que ele perseguiu? Capítulo 8 e o versículo 9 de Daniel dá mais detalhes muito interessante para nós, e você não pode se esquecer que este chifre, ele tem a suma importância para nós. Por quê? Porque ele existiu e porque ele voltou com força em um dado momento da história, e ele estará em alta no fim da história. Por isso nós precisamos estudá-lo com mais tranquilidade. Capítulo 8 e o versículo 9 diz assim: de um dos 2 chifres saiu um chifre pequeno. Espera aí, pastor, o que é isso então? Vou mostrar uma foto para vocês, e vocês vão entender que 2 chifres são esse aqui. Houve uma batalha entre 2 poderes, os medos e persas e a Grécia. E então a Grécia, sob o comando de Alexandre, sobressaiu. A profecia em Daniel 8, ela fala apenas de 2 dos 4 reinos. Entenderam bem? Então, dali da Grécia, depois veio Roma, e depois vieram os outros. Por isso que Daniel 8 e o versículo 9, ele começa desta maneira, ok? Vamos lá. E se tornou muito forte. Olha o que diz: saiu um chifre pequeno,
e se tornou muito forte. Essa expressão é importante para nós: para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Verso 10: cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? O Senhor Jesus Cristo. E agora dele, do príncipe, tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Segura um pouquinho aí. Agora, no final do verso 12, diz o que ele fez mais: deitou por terra a verdade. Grava essa palavra verdade. Agora, na metade do verso 13, diz assim, uma pergunta: até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, da visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Entenderam? É uma pergunta, e esta pergunta nós não podemos confundir aqui. Esta profecia de até quando o chifre pequeno vai dominar, e a pergunta com relação à profecia da purificação do santuário. Entenderam bem? Então eu quero convidar você para ver alguns detalhes aqui muito importantes. Palavras contra o Altíssimo. Ele era um chifre pequeno. Quando surgiu o império ou o poder apostólico, religioso apostólico romano, ele surgiu bem simples, dominado pelos reis, mas ganhando forças aos poucos, ganhando espaço, fazendo laços, formando relações, até o momento em que, no ano 508, entenda bem, olha para vocês verem, no ano 331, Constantino fez o que? 321. Constantino decretou a mudança do sábado para o domingo. Mas a partir do ano 313, foi dado espaço para Constantino, e Constantino deu espaço para o bispo de Roma. Mas no ano 508, o imperador Clovis, olha para vocês verem, o imperador Clovis foi coroado pelo Papa. Olha que coisa impressionante. Primeiro quem mandava eram os imperadores. Agora quem vai coroar, quem vai selar, quem vai abençoar o reinado dos imperadores é quem? É o Papa. No ano 533, o imperador romano ofereceu ao Papa o privilégio de se tornar Deus, pontífice máximo. Ele rejeitou. Mas no ano 538, o Papa que estava naquele momento aceitou o título, e a partir daquele momento inicia-se o cumprimento da profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por quê? Porque nós temos certeza que inicia ali. Bom, vamos lá. Qual foi o império, ou o rei e reino que perseguiu por 1260 anos os cristãos? Alguém sabe? Roma. O único registro que tem é Roma papal, porque Roma imperial perseguiu por alguns anos. Por exemplo, no ano 303 até o ano 313, houve 10 anos de intensa perseguição aos cristãos, ok? Pelos imperadores. Não sei se foi Diocleciano, mas você se lembra de Nero? A crueldade de Nero para com os cristãos. Ali não era o problema só religião, eram que existiam alguns grupos. Os macabeus, por exemplo, eles eram um grupo revolucionário dos judeus que incomodavam o império romano, porque eles queriam sair do jugo romano.
E Roma não queria perder, então fazia o quê? Matava, certo? E os cristãos não queriam adorar o imperador, também matavam aqueles cristãos que não queriam adorar. Entendem? Ao longo da história, sempre houve perseguição aos cristãos por causa de adoração, da vida religiosa. O que nós encontramos agora do chifre pequeno? Ele ficou muito forte, ele recebeu autoridade, como eu falei para vocês, que ele coroou o imperador Clóvis. Uma outra coisa, ele engrandeceu até ao príncipe. Houve um momento em que o Papa Leão, não lembro se era Leão 10, Leão 12, que ele declarou que o Papa é Deus na terra, que ele tem autoridade para perdoar pecados. Olha que coisa interessante. E então agora eu quero convidar você para ver alguns detalhes. O objetivo do chifre pequeno era lançar por terra 3 coisas importantes. 3. O objetivo do inimigo desde o jardim do Éden, ali com Eva, era tirar Deus de cena, ok? Para que o coração fosse subjugado agora por Satanás, pelo inimigo de Deus. E então o objetivo do chifre pequeno é tirar Deus de cena, é tirar Cristo de cena como o intercessor, como o Salvador. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana com relação à verdade do santuário, que atinge o príncipe do exército, que atinge Cristo e que atinge o santuário. E terceiro, a palavra de Deus. Por exemplo, quando Martinho Lutero ele surgiu, o protestantismo tinha uma proposta: apresentar Cristo como aquele que pode justificar o pecador pela fé, arrependido, e apresentar a palavra de Deus como a única base, regra de fé para o cristão. Por isso ele foi perseguido, porque tudo que ele apresentava era contrário às tradições e os ensinamentos naquele momento, porque ele tinha base a Bíblia Sagrada, ok? Bom, amados, nós vamos agora nos deter um pouquinho a respeito do santuário. Por quê? Porque no capítulo 8 que nós lemos, diz que ele cresceu até atingir o exército dos céus, ele engrandeceu até o príncipe, grava esse nome, e ele tirou o sacrifício diário, e ele colocou o lugar do santuário, que foi o quê? Deitado abaixo, e lá no final do verso 12 diz que ele deitou por terra a verdade. Vamos lá, vamos entender uma coisa primeiro aqui a respeito da verdade e do príncipe. Quando Jesus chegou para Josué, como que Cristo se apresentou? Eu sou o capitão do exército dos céus. Entendam bem. Qual é o único príncipe? Qual é o único general? Qual é o único capitão do exército de Deus no universo? Especialmente no céu, o Senhor Jesus Cristo. Por que ele é? Porque ele ganhou, porque ele conquistou esse título por se tornar o nosso Salvador. Primeira coisa, o príncipe. Ele está agora em destaque, o príncipe. Então a batalha é entre o príncipe das trevas e quem? O príncipe da luz. É entre Satanás e entre Miguel. Entenderam bem? Vamos gravar isso aí. Agora então, Cristo chega em João e ele diz: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então Cristo se diz ser a verdade. Agora, que verdade é esta que Cristo é? E é isso que eu quero convidar você. É isso que nós precisamos conhecer profundamente, a verdade que é a base da nossa fé. O Senhor Jesus Cristo, ele agora de forma didática, ele converge o simbolismo do santuário para a sua pessoa e para o seu ministério. Entenderam bem? Ou está confuso para vocês? Vamos lá então, vamos trabalhar um pouquinho mais esse detalhe que é interessante para nós. Vamos olhar para o santuário agora. Olhemos para a foto do santuário.
Nós temos aqui um santuário que foi construído e edificado lá no deserto, no período de Moisés, quando eles passaram 40 anos no deserto. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, construir uma tenda, que seria a morada de quem? De Deus aqui na terra. Então, todo aquele espaço, todo o ambiente do santuário seria um ambiente que teria uma atmosfera da presença de quem? De Deus. Olhem bem, todo o povo de Israel, olhem bem a foto, ao redor do santuário, eles montavam, armavam as suas tendas, de forma que aonde tivesse a tenda, o israelita podia ver o santuário, porque o santuário era o centro das atenções, aquele prédio era o centro das atenções. Por que o santuário e por que aquele prédio, aquela tenda era o centro das atenções? Porque ali estava a presença de quem? De Deus. Por que Adão e Eva deveriam ir todos os dias à árvore da vida? Porque ali estava a presença de Deus. Entenderam bem? Porque todos os dias você, eu e a nossa família precisamos nos dirigir ao altar do Senhor, porque ali é o que? Confirmada a presença do Senhor, para abençoar, para perdoar, para confirmar, para santificar. Então o israelita, entenda bem a ênfase aqui, por favor. O israelita tinha bem nítido na mente que Deus estava com eles, e Deus era a fonte, o segredo para a felicidade, para a salvação, para a proteção do israelita. Agora então, a pergunta é: o simbolismo e o que acontecia no santuário, o que tem a ver com o príncipe? O que tem a ver com Cristo? O que tem a ver com verdade que foi lançada por terra e com Cristo que se denomina a verdade? Bonito isso, não? Interessante isso, para nós pensarmos. A Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia, ela é fantástica, porque ela pergunta e ela também o quê? Ela também responde. Então, o santuário, ele tinha primeiro, quando o israelita entrava, não se esqueça, o santuário estava o israelita estava do lado de fora, perdido. Ele, para encontrar a salvação, ele tinha que ir ao santuário. Então ele entrava, e quando ele entrava, ele se deparava com o altar de sacrifício. Ali era morto um cordeiro por causa do pecado do pecador, e aquele cordeiro simbolizava Cristo, que era o Cordeiro de Deus, João 1,29, que tira o pecado do mundo. Então estava bem claro agora para o israelita que ele precisava primeiro, na etapa para a salvação, passar pelo altar de sacrifício, colocar no altar de sacrifício, colocar no cordeiro, colocar no sangue do cordeiro a fé para perdão dos seus pecados. Isso ainda não estava resolvido o seu problema. E agora eu começo a ver com você como foi lançada por terra a verdade do sacrifício do cordeiro. Como foi lançada por terra a verdade de que Cristo é o único Salvador. A Bíblia diz para nós: só há salvação em Cristo Jesus, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Bom, vamos lá, amados irmãos, Cristo é o único Salvador. E Martinho Lutero pregou isso em 1517. Solo Cristo é o Salvador. E agora então, no ano 846, diz o seguinte, no Catecismo da Igreja Católica, responde de A a Z. Estou lendo para vocês e as datas. Fora da igreja não há salvação. Olha que coisa. No ano 2000, de nossa época, bem próximo agora, eles decretaram o seguinte: somente pela igreja papal se pode obter a salvação. No ano 1215 depois de Cristo, eles agora trabalhavam a transubstanciação da hóstia, aonde eles tinham agora, e eles o que? Sacrificavam Cristo novamente. Outra coisa muito interessante é que as penitências
elas eram agora, através dos méritos num sacrifício do pecador, que ele alcançava o quê? A salvação. Então quem é o Salvador agora? O Salvador agora é a igreja, o Salvador agora é o próprio pecador. Entenderam bem? O altar de sacrifício, foi ou não foi lançado por terra o altar de sacrifício? Foi ou não foi lançado por terra a verdade da salvação somente em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário? Vamos agora para o segundo. Logo depois, o pecador, ele tinha que passar pela pia, através do sacerdote. O sacerdote, entenda bem, eu não vou detalhar muito isso, porque nós estudaremos em breve a respeito da purificação do santuário. Então nós vamos entrar em detalhes do processo, o que o pecador fazia na ovelha, no cordeiro, o que o sacerdote fazia, e então a gente vai entender, ok? Na pia, o sacerdote, ele tinha que se lavar para poder entrar dentro do santuário, para oferecer agora diante do trono de Deus o pedido de perdão do pecado do pecador. Então, para o pecador israelita receber o perdão, o sacerdote tinha que interceder, entrando lá dentro no lugar santo. Mas antes, ele tinha que passar pela pia. O que a pia representa? Olha que coisa interessante. Se não tinha nenhum israelita que ofereceu o sacrifício naquele dia para pedido de perdão de pecado, haveria necessidade do sacerdote entrar para oferecer pedido de perdão do pecado? Não. Por quê? Porque não tinha pecado confessado. Agora eu leio, por que eu leio isso? Porque o verdadeiro batismo é o batismo por imersão. Isso está em Efésios 4 e verso 5. E o batismo é um testemunho público consciente de que você pecou, de que você é pecador, de que você se arrependeu, de que você pediu perdão, de que você confessou o seu pecado e de que em Cristo Jesus você recebe o quê? Perdão para os seus pecados. É isso o batismo. E nós temos aqui um tanque, e nós temos sábado que vem, algumas pessoas vão entrar no tanque do batismo. Só entra no tanque do batismo aquele que crê pela fé que Cristo perdoa os seus pecados e que Cristo lava os seus pecados com o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas vamos ver agora o que aconteceu no ano 416 depois de Cristo. Surgiu o batismo das crianças, dos infantis recém-nascidos. Vamos lá. A igreja então introduziu agora o batismo por aspersão. Era pego um bebê no colo e era aspergido na sua cabeça água, simbolizando que ele estava sendo o quê? Batizado. A pergunta é: qual é a consciência de um bebê recém-nascido de que ele cometeu algum pecado? Por quê? Porque Paulo recebeu uma pergunta. Ananias perguntou para ele, eu acho que no capítulo 16 e o verso 22 de Atos, ou 22 e o verso 16, ele diz: por que te demoras? Levanta, recebe o batismo e lava o quê? Os teus. Qual foi o ato pecaminoso que a criança cometeu? O recém-nascido. Ele não tem consciência, praticamente muito pouca, do mundo. Ele não sabe o que é certo e errado. Ele nem sabe falar. Ele não tem consciência das coisas que acontecem nesse mundo. Na medida em que o bebê vai crescendo, se tornando criança, se tornando juvenil, ele agora toma consciência do certo e do errado, com base na atuação do Espírito Santo, e ele pode então tomar o quê? Decisão. Mas o chifre pequeno vem agora e introduz então no seio da igreja cristã, no ano 416, o batismo dos recém-nascidos. Segue-se agora então, eu vou mudar a imagem, porque nós temos uma imagem agora dentro do santuário. Ali dentro do santuário tinham dois compartimentos: o lugar santo e o lugar santíssimo. E então o sacerdote agora, ele precisava passar por dois objetos ou dois espaços antes de oferecer
diante de Deus a petição do pecador arrependido para perdão dos seus pecados. Ele precisava olhar para a direita e lá tinha a mesa com os pães. E a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder para sustentar, para alimentar e para fortalecer o coração. Então a Bíblia é o que também? O alimento para o coração, o alimento espiritual. E o que nós encontramos agora? Martinho Lutero prega o seguinte: sola Escritura, só a Bíblia, só a palavra de Deus. E a igreja vem então agora e diz que a tradição está acima da Bíblia. Aquilo que os homens escreveram, aquilo que os homens criaram, estava o quê? Acima da palavra de Deus, das doutrinas e dos princípios. Vamos ver, no ano 113, foi então decretado que nós devemos ler as Escrituras dentro da tradição viva da igreja. Entendeu bem? Não se podia ler a Bíblia se não tivesse a tradição acima da Bíblia. Outro, 1229 foi proibida a leitura da Bíblia, o alimento para o coração. No ano 1545 diz-se o seguinte: a tradição da igreja se iguala à Bíblia. E no ano 1546 foi feita a inclusão dos livros apócrifos nas Escrituras. Isso quer dizer que a igreja achou que ela tem tão grande autoridade que ela pode colocar na Bíblia aquilo que ela acha que é correto. Entenderam bem? Vamos prosseguir. À direita tinha a mesa com os pães, à esquerda tinha o candelabro, como vocês podem ver aqui, o castiçal com 7 lâmpadas. E olha que coisa interessante. Salmo 119, verso 105 diz o que? Lâmpada para os meus é a tua e luz para os meus caminhos. Então, volta um pouquinho aqui. No pão, se a Bíblia está abaixo da tradição para alimentar e para orientar a igreja, quem é que está abaixo da tradição da igreja? O próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia é a biografia da pessoa de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, quem é o personagem central da Bíblia? De Gênesis a Apocalipse, quem é o único Salvador? De Gênesis a Apocalipse, quem é o Rei dos Reis? De Gênesis a Apocalipse, quem é o juiz do juízo investigativo? Jesus. Jesus é o centro para a salvação da humanidade. Então Jesus é o que? O personagem central da Bíblia. Se lança-se por terra a Bíblia, lança-se por terra quem? A pessoa de Jesus Cristo. É aquele que sustenta a palavra de Deus diante do coração, diante do ser humano, ok? E é o Espírito Santo que, através do poder da palavra, forma o caráter semelhante a Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Então, cada vez que você estuda a Bíblia, e eu estudamos a Bíblia, cada vez que investigamos a palavra de Deus, o poder divino entra em nós, e pela obra de moldar, por quê? Porque o Espírito Santo é o agente determinado por Deus para moldar o coração e o caráter humano. Vocês sabiam disso? É por isso que o Espírito Santo está aqui hoje. Porque hoje ele vem para fazer o quê? Trazer ao coração a presença de Cristo e tornar o coração semelhante a Cristo Jesus. Então agora, no ano 119, disse o seguinte, que a Escritura deve ser interpretada pela igreja. A Escritura, ela não tem valor se ela não for o quê? Interpretada pela igreja. Logo depois então, como nós vemos aqui, nós temos o altar de incenso, aonde todos os dias o sacerdote ia agora para oferecer o clamor para perdão dos pecados, dos seus pecados arrependidos. E nós sabemos que Cristo, Timóteo, o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 2,5, ele diz que Cristo é o único
mediador, o único intercessor entre Deus e os homens. Lá no santuário terrestre, quando o sacerdote ia diante de Deus, simbolizava, apontava para que um dia Cristo iria diante de Deus para interceder pelo pecador arrependido. E isso Cristo fez assim que ele morreu, ressuscitou e ele foi para o céu. Cristo Jesus se tornou o nosso advogado, o nosso defensor, amém? Então vamos dar uma pausa agora. Se você pecou, se o Espírito Santo conseguiu levar você a se arrepender, clamar em nome de Jesus e pelo seu sangue o quê? Perdão para o seu pecado. E faz o quê? Viva com a consciência tranquila. Se você quer mudar de vida, aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia, amém? Então Cristo, ele é o único intercessor que existe entre Deus e os homens. Mas agora, o que é introduzido? No ano 956, os santos não deixam de interceder por nós junto ao Pai. Olha que coisa. Eles começaram agora a crer que aqueles apóstolos que morreram, Pedro, João, eles foram para o céu, e lá no céu eles são agora os intercessores dos pecadores do ser humano. Entenderam bem? Que mais? No ano 1491, eles colocam o sacramento da penitência é constituído de 3 atos: do penitente e da absolvição dada pelo sacerdote. Quem é que absolvia o pecador agora? Não é mais Cristo, é quem? Era o sacerdote. Qual sacerdote? No ano 1491 não tinha mais santuário. No ano 1491 não existia mais o tabernáculo aqui na terra. Por quê? Porque quando Cristo morreu, rasgou-se o véu e perdeu agora a valia da didática do santuário, porque se cumpriu em Cristo Jesus o que? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo no santuário convergia para quem? Quem foi à cruz do Calvário, ao altar do Senhor morrer? Jesus. Quem era a água viva que com o seu sangue derramado pode purificar do pecado? Cristo Jesus. Todos aqueles que são batizados em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Quem é o verdadeiro pão da vida que alimenta o coração? Cristo Jesus. Quem é a luz do mundo que ilumina o coração através da palavra? Cristo Jesus. Quem é o único sacerdote, mediador, advogado entre Deus e os homens? Cristo Jesus. Entenderam bem? Até o lugar santo agora nós temos quem? Jesus o destaque. Será que ele continua? Mas prossegue. O que eles fizeram mais? 1492, no ano em que foi descoberto os Estados Unidos, no ano em que aconteceu ali a independência, basicamente o surgimento dos Estados Unidos, diz o seguinte: aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a igreja deve confessar ao sacerdote todos os pecados. No ano 370 depois de Cristo inicia a veneração de anjos, dos santos e dos altares. No ano 431 oficializa-se o culto a Maria, a mãe de Jesus. Vocês entenderam o que aconteceu? Vocês entenderam como Cristo foi lançado por terra? Vocês entenderam a verdade da mediação, como foi lançado por terra agora? Está claro para nós? Vamos prosseguir um pouquinho mais? Vamos entrar agora no lugar santíssimo. No lugar santíssimo tinha uma arca. Não vamos entrar no detalhe dos anjos, porque nós vamos estudar isso mais à frente. A arca era o símbolo do trono de Deus aqui na terra. Sobre o trono se assentava a presença do Shekinah, a presença do Deus Todo-Poderoso, da autoridade máxima do governo mundial. Olhem bem, falar em governo mundial, muito em breve, a proposta da sociedade, olha bem, vai ser clamar por um governo mundial, um governo só, além de uma só moeda, uma só economia, uma só política, virá uma só religião, que já está sendo trabalhada também. Mas a igreja romana agora diz que a autoridade máxima era quem? O pontífice máximo, que recebeu o título no ano 538. Qual é o título que ele recebeu? Ele é
Deus. Entenderam bem? Então agora, aquele trono que era só de Deus do universo, ele passa agora para quem? Para o poder romano, para o Papa. E o último, lá na arca, dentro da arca tinha a lei de Deus. O que é a lei de Deus? É o transcrito do caráter de Deus, é a revelação do perfil de santidade, do amor da pessoa de Deus. E na lei de Deus tem o quarto mandamento. E então, agora a igreja romana, ela diz que ela tem autoridade, e foi ela quem mudou o sábado para o domingo. Nós vamos estudar mais à frente sobre isso. Dizem que a igreja e o Papa têm o poder para mudar a lei. Então, por isso, mudou-se o quê? A lei. No catecismo lá diz assim: guardai domingos e festas, no lugar do quarto mandamento, do sábado. Mas por último, no ano 301, disse o seguinte: ainda Constantino não tinha entrado, ainda Constantino faltava 20 anos para ele poder decretar a mudança do sábado para o domingo, mas já a igreja cristã apostólica romana, que estava se desviando dos caminhos do Senhor, ela aconselha o domingo como dia de guarda. Para você ter uma ideia, a partir do ano 200 começou-se a trabalhar a ideia de que o domingo era o melhor dia. Por quê? Porque o sábado lembrava que Cristo estava na tumba. Era um dia de tristeza porque ele estava morto, mas o domingo era o domingo de aleluia. E ele fez o quê? E ele ressuscitou. Amados e queridos, como hoje é lançada por terra a verdade, como hoje Cristo é desprezado, como hoje Cristo é rejeitado, como hoje Cristo não tem mais valor. Quem sabe eu falo nesse momento para alguém que não mais valoriza este livro como a única regra de fé, a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Existem muitas pessoas. Eu tenho mais 2 minutos e eu falo ao seu coração e ao meu coração pela obra do Espírito Santo, porque eu quero lhe perguntar hoje: na sua vida e na minha vida, é assim diz o Senhor, ou assim digo eu? É assim fala o Senhor, ou assim acho eu como devo viver? Pois foi assim que o inimigo trabalhou, para que o coração humano pudesse agora querer ditar a sua própria vida. A proposta do chifre pequeno era introduzir, tirar Cristo de cena, tirar a verdade de cena, tirar a base da fé cristã, a mensagem, a doutrina do santuário, que é a pessoa de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, que nós possamos ter Cristo como o chifre maior, o Rei, que tem o reino da eternidade, onde viveremos para sempre. Amém. Amados, que Deus esteja conosco. Amém. Durante todos os dias da nossa vida. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, diante da Tua santa presença nessa noite, diante do Rei dos Reis, do Rei maior, do soberano, nós queremos render o nosso coração, Senhor. É muito impressionante e interessante ver o contexto, ver, Senhor, voltar no tempo, para ver como o inimigo, ao longo das eras, ele foi trabalhando e trabalhando para levar o coração humano a tirar Jesus como centro e a colocar o eu, e a colocar a superioridade das autoridades acima de Deus e da Bíblia. Mas aqui estamos nós para ratificar a nossa fé em Jesus Cristo, o nosso único Salvador, o Rei da nossa vida, e é a Ele que entregamos nesta noite tudo, para a sua honra e para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Deus, somente Deus, criou o mundo e tudo que contém, do magnífico ao comum,
glória que reluz pertence só a Deus. Deus, somente Deus, é a verdade pura, milenar. Pode o homem desejar, mas nunca irá mudar o plano deste Deus. Deus, somente Deus, tem o poder no trono universal. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, será o gozo do eterno lar. Sem tristeza e sem pesar, viveremos pra louvar a Deus.